Nulidades da holding, a culpa é de quem? Essa pergunta eu sempre recebo nos meus grupos de mentorados e dos meus alunos da especialização em holding e proteção de patrimônio, família e empresa. Por que eu recebo essa pergunta? Porque muitas vezes os clientes vêm imputando a responsabilidade no advogado e o advogado não se considera responsável por isso. Por quê? Porque algumas informações foram omitidas, porque algumas informações o cliente disse por metade e porque às vezes não é bem aquela história que o cliente contou para muitos dos meus alunos. Por conta disso, esse vídeo de hoje é para trabalhar com as nulidades e com essa questão de responsabilização. O erro, então, é de quem? Seja bem-vindo, seja bem recebido, bem recebida ao Domínio Holding e Proteção de Patrimônio, Família e Empresa. Bora conversar. A primeira das nulidades que nós vamos trabalhar é a fraude à execução. Por vezes, eu preciso dizer para vocês um certo contexto. Olhem aqui para mim. Por vezes, a nulidade acontece no início, no plano da holding. Então, a gente tem uma previsibilidade ali do planejamento da holding, então nessa fase de planejamento, e a nulidade acontece nessa fase de planejamento. Outras vezes, a gente tem a nulidade já na existência e na operação da holding. E essas nulidades da operacionalização da holding caracterizam outras questões. E às vezes a gente tem nulidades, gente, que são nulidades pós-holdings. A holding não está mais operacional, a holding não está mais vivendo, vamos dizer assim, ela não está nem em operação, ela até mesmo já devia ter sido encerrada e ela não foi. E aí a gente tem circunstâncias de nulidades posteriores. A fraude à execução, que é esta nulidade que trouxemos ali junto com uma decisão, ela é uma circunstância que precisa de uma execução antes da criação da holding, para que possa ser considerada fraude à execução. Aqui a gente tem um acórdão que foi publicado em 23 de maio de 2022, e o tribunal considerou fraude à execução a transferência de imóveis do devedor para a holding, e essa operação se tornou, por essa operação se tornou insolvente. Então, o que o querido fez? Vou montar uma holding e vou dar um calote nos meus credores. Essa pessoa, este cliente, estava com intencionalidade aqui no pré-holding, já sabendo que estava sendo executado, tinha a intencionalidade de fraudar os seus credores. E aqui, gente, muito cuidado. Esta responsabilidade, ela é do cliente. Ele precisa anunciar para o advogado todos os débitos e os créditos. Você que é meu aluno da especialização já sabe que lá na fase 1 do diagnóstico, dentro daquele checklist que tem lá dentro da aula, você precisa perguntar todas aquelas informações. Tem informações sobre os passivos. E se você é meu mentorado, você já tem no Drive da Proteção lá o modelo do checklist, inclusive o passo a passo daquilo que você tem que fazer. Já se você não é meu aluno, saiba que o passivo também precisa estar. E isso compõe a fase 1, que é uma das fases mais importantes para que o cliente não cometa esse tipo de nulidade. Aí vocês vão me dizer, ah, Simone, mas aí a culpa é do advogado que não fiscalizou. Eu posso dizer para vocês que não. O erro aqui, gente, infelizmente, é do cliente. Mas o advogado pode auxiliar o cliente a não cometer este erro. Os alunos da especialização e da mentoria não têm desculpas para deixar o seu cliente nessa vulnerabilidade. Por que os alunos não têm desculpa? Porque eles já têm um checklist completo para isso acontecer. Além deste erro, que é a fraude a credores, a gente tem um segundo erro. Então, bora lá olhar para ele. Uma outra nulidade. Simulação. Acontece quando os atos constitutivos da holding, as transferências de bens, são realizados para ocultar a verdadeira intenção das partes, que geralmente é burlar a lei ou prejudicar a terceiros. Olhem aqui para mim. Aqui, gente, as maiores simulações, isso eu já fiz no grupo de estudos da mentoria que olhou para isso, a gente já olhou para isso assim com uma lupa, olhando bem direitinho. As maiores simulações que temos dizem respeito a 3 assuntos:
A gente tem uma simulação que diz respeito ao regime de bens, então golpe no cônjuge. A gente tem uma simulação que diz respeito aos outros herdeiros necessários, então é fraude à legítima. E a gente tem uma outra simulação que é a simulação contra os credores. Então, esses 3 elementos são os elementos mais simulados no país. E são os elementos que, inclusive, quando o cliente faz e é comprovado, a gente tem até reparação civil grossa aqui. Então, o erro é de quem nesse lugar aqui? Não se praticam atos simulados. Acontece que, às vezes, o advogado não tem ciência do que o cliente está fazendo. Se você é um advogado que faz holdings simuladas, eu lamento informar, você está praticando ilícito jurídico. Isto, além de ser antiético, é contra a conduta profissional. Mas se o seu cliente está simulando e você não tem consciência destas fraudes perpetradas aqui, você saiba que o erro é completamente vinculado ao cliente. Além disso, a gente tem outro tipo de nulidade que está vinculada ao vício de consentimento. Vamos dar uma olhadinha ali. O que é o vício de consentimento? É o erro, a coação, o dolo. Esses erros, eles são manifestações de vontades enganosas, manifestações de vontade que são realizadas a partir de algo que não é desejado pelo instituidor. E no ato dessa constituição da holding, gente, a gente precisa tomar cuidado para a vontade do nosso cliente ser válida. Aqui, gente, outros elementos da família costumam influenciar para isso acontecer. Aqui é uma circunstância que eu posso dizer que é uma oportunidade para os advogados de verificarem a conduta das famílias dos seus clientes. E aqui faz o cliente contratar a holding ou não. Ah, Simone, como assim? Quando a gente tem famílias que têm algum nível de beligerância, isso é decisivo para o cliente contratar. E se o cliente não está te contratando, é porque tu não está conseguindo comunicar para ele a necessidade real. Para que a gente consiga superar esse tipo de coisa, vocês já sabem que eu montei uma ferramenta com as 7 áreas da advocacia em holding e proteção específico para isso. E hoje eu tenho um especialista do meu time aplicando esse diagnóstico, esse DDA, diagnóstico da advocacia. Por enquanto ele está gratuito, é só entrar por aqui e requisitar, e aí você vai ter acesso a um especialista fazendo essa análise. Se esse vídeo tiver mais tempo, eu lamento informar, se estiver sendo cobrado, eu não consigo me responsabilizar por isso. Além do vício de consentimento, eu tenho o abuso da personalidade jurídica. Também tem um acórdão ali para vocês olharem. E o abuso da personalidade jurídica, ele acontece aqui, ó, no andamento da holding. E esse andamento da holding, ele faz com que o cliente não tome as decisões corretas. O abuso da personalidade jurídica, gente, ele é um ato de intencionalidade e ele é um ato equivocado do cliente. Muito cuidado. Além disso, a gente tem o desvio de finalidade. Olha lá, o desvio de finalidade também é ato praticado na execução da holding, na operação da holding. Quando o cliente fez uma holding com uma determinada e específica finalidade e vai lá e inventa uma outra coisa, pratica, ativa outra circunstância. O desvio de finalidade, ele é uma causa de nulidade também, e é uma nulidade grande que chega nos bens dos sócios, inclusive daquele que não praticou o desvio. Então, muito cuidado, gente, porque eu posso vir a ter de compensar atos praticados pelos meus sócios. Além disso, a gente tem os atos de confusão patrimonial. O que é esse ato de confusão patrimonial? Quando o sócio opera na vida com o bolso da pessoa jurídica. Então, a pessoa não tem nada no nome dela, ela só tem coisas no nome da pessoa jurídica. A confusão patrimonial é a nulidade causada pelo cliente. Só que aqui deixa eu fazer um parênteses. Se você é advogado especialista, você já sabe que você precisa orientar o seu cliente na realização da operação da holding dele. O pessoal da mentoria tem um checklist de tudo que precisa ser dito e entregue para o cliente na pastinha que vai junto da holding, para o cliente nunca poder dizer que o advogado não orientou. E o pessoal da pós sabe que existe o termo de consentimento livre e esclarecido, que inclusive já conversamos, está na aula, para conseguir prevenir e preservar responsabilidades, certo?
Além disso, gente, o que a gente tem mais que a gente pode olhar? A gente tem as doações inoficiosas, que são nulidades de transferências de bens para a holding feita por meio da doação, que ultrapassam e fraudam, então, a herança, tá aqui, ó, fraude à herança, doação inoficiosa, só que ela é atacada de um jeito diferente. A gente pode reduzir as cláusulas que ultrapassam e a gente pode nulificar toda a doação. Vai depender do tipo de circunstância que é. Então, se você é meu aluno da mentoria, não tem desculpa para não perguntar lá no grupo quando você tem uma suspeita disso. Se você é meu aluno da pós, dá uma olhadinha na aula que diz respeito às doações para você saber sobre isso. Antes disso, gente, eu repeti ali, sem querer, ó, a fraude a credores, dá uma olhadinha lá, tá tudo bem, porque tem uma decisão do STJ, a gente pode olhar, e a gente tem também a nulidade por esvaziamento patrimonial para prejudicar com intencionalidade de prejuízo de sócio ou de herdeiro. Simone, como assim? Os próprios sócios na operação da holding começam a tomar medidas societárias e empresariais para chegar neste lugar. Todas essas questões, gente, trazem problemas que vão impactar diretamente lá, ó, na desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu separei para nós um agravo para a gente dar uma olhadinha, ele é de 2024, que fala sobre essa desconsideração. Essa desconsideração que eu selecionei é a desconsideração inversa. Mas se você tem dúvidas com relação à desconsideração regular, sugiro que entre na plataforma do curso, dê uma olhadinha na aula, inclusive específica sobre fraudes. Essa aula de fraudes é uma boa aula. E se você quer acessar esse material aqui maravilhoso que eu preparei pra gente, pode, no final desse vídeo tem um QR Code ou um link que você pode acessar para baixar o material com as decisões e inclusive solicitar o seu DDA, o seu diagnóstico da advocacia. Ah, mas Simone, por que eu vou fazer isso? Só se você quiser multiplicar por 3 ou mais os seus honorários. O resultado dos meus alunos, gente, está girando em 5 vezes mais o seu faturamento. E não sou eu que estou inventando. Pode entrar lá na minha outra rede social e verificar que são eles mesmos falando sobre isso. O mínimo tem sido 3. Seja bem-vindo a esse universo da holding e do planejamento sucessório.